Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV vamos conversar com a doutora Palmira Santa Rosa, criadora do método de harmonização facial humanizado. Doutora Palmira, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. O prazer é meu, agradeço o convite. Doutora, antes de entrar nas perguntas sobre harmonização facial e conhecer o seu método melhor, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória. Conta pra gente. Olha só, quando eu me formei, em odontologia, eu segui o que a maioria dos cirurgiões dentistas fazem. Fui procurar me especializar dentro da área da odontologia. Então, eu fiz cursos, dentro da harmonização facial. Em média, ali, era 2016, eu comecei a fazer os primeiros cursos aqui no Brasil que surgiram. Mas em um momento eu percebi que estudar somente sobre odontologia não era o suficiente para você fazer o diferencial. Então comecei a me aprofundar mesmo em estudos de business, de negócios, marketing, gestão de pessoas e descobri ali um universo, dentro do empreendedorismo, em trazer essa harmonização de forma diferente para o Brasil. Doutor, e como e quando foi fundado o Instituto Santa Rosa em Maceió? O instituto ele foi fundado 6 de outubro de 2020, né? Porém, a gente costuma dizer que ele já veio desde a época que a minha avó, que é cirurgiã dentista, também a Maria José, a doutora Maria José, que tinha uma clínica chamada Clínica Santa Rosa. Essa clínica ficou por 30 anos aqui no bairro, em Maceió. E depois que o instituto surgiu, só que ele não veio como algo novo para a cidade, né? Isso já vinha sido trabalhado há muito tempo pela minha avó e depois pela minha mãe, que é dentista também, doutora Joeli Santa Rosa. E depois eu segui essa carreira, dentro da minha família. Então, é algo que já vem de gerações, porém, a formação mesmo do instituto, a criação e trazer esse diferencial foi em outubro de 2020. Muito bom. Vamos destacar agora, doutora, o espírito empreendedor do seu instituto e as ações que estão sendo feitas para você chegar nos resultados que você chegou hoje. O Brasil é um dos países, que mais realizam procedimentos estéticos no mundo. Só que existe algo muito curioso, que é, apesar de a gente fazer muito procedimento estético aqui no país, existe também muitas queixas dos pacientes em relação à insatisfação. Então a gente começou a pensar, por que que um país que tem tantos procedimentos sendo executados, ao mesmo tempo tem tantos pacientes insatisfeitos? E ao observar isso, entendemos que a forma, a abordagem de atendimento com o paciente estava sendo feita de forma inadequada, que é algo, cultural, que a estética trouxe, nesse mundo, nesse universo, de algo que cresce, é algo que gira também um comércio grande, então o investimento vinha só pensando em aumentar o negócio, mas não em bom atendimento. Então, o que a gente focou foi no atendimento do paciente. Então, vamos mudar a forma de atender o paciente para que a gente realmente tenha bons resultados. Então, nesse período que eu estudei, fora desse universo só da odontologia, que eu estudei além da odontologia, que é o que eu recomendo muito para os meus alunos e para os colegas dentistas que me acompanham nas redes sociais e nos cursos e palestras, é que a gente precisa sair só do que vem sendo feito a todo momento, que você termina, o profissional da saúde, ele termina a faculdade só com conhecimentos técnicos, aqueles conhecimentos específicos da área. Mas a gente precisa entender do nosso negócio. E entendendo o negócio, a gente percebeu que a gente precisava dar um melhor atendimento ao paciente. Então, o nosso foco veio a partir dessa observação cultural e dentro, do nosso país. Doutora, vocês atendem em Maceió e também em outras regiões. Eu queria saber quais são essas regiões e um pouquinho dos procedimentos que você oferece. O Instituto Santa Rosa ele está localizado fisicamente em Maceió, Alagoas, porém eu realizo também atendimento
em São Paulo, né? Esse atendimento em São Paulo é o início, né, de uma ideia que nós temos, que é o projeto que nós temos para franchises, né, de franquear o Instituto Santa Rosa, que na verdade é franquear a ideia, o espírito do Instituto Santa Rosa de atendimento humanizado. E que tipo de procedimento vocês oferecem? Os procedimentos dentro do Instituto, a gente fala que é de saúde, beleza e bem-estar. Por quê? Porque não é só uma clínica. Aqui dentro do espaço, a gente tem todos os atendimentos de saúde voltados à estética, com odontologia, fisioterapia dermatofuncional, tem atendimento com psicólogos também. Além disso, nós temos um salão de beleza e um café. Então, é um espaço que a gente quer que traga esse ar mais aconchegante para o paciente. Então, ele pode vir aqui no Instituto somente para tomar um café, conversar, os profissionais sempre circulando aqui dentro do Instituto. Então, traz aquele aspecto mais de casa, né? Que você se sente num ambiente familiar. Então, como o Instituto veio de uma formação de família, né? Então, a gente trouxe essa energia também para o nosso instituto, não só no atendimento, mas também na arquitetura. Então, dentro do nosso projeto, a gente não montou o instituto com aquelas cadeiras mesmo de clínica, né? Que você não tem conforto, você não tem aquele aconchego, né? Dentro aqui do instituto, desde a arquitetura, a gente já montou uma ideia de ambiente de casa, um ambiente aconchegante mesmo. Então, o paciente pode vir para o salão de beleza, ou ele pode vir para um atendimento, ou ele pode fazer tudo ao mesmo tempo. Que legal, doutora, que legal. Agora eu queria conhecer um pouquinho mais, né? Queria que você falasse sobre o método harmonização facial humanizado. Bom, o método humanizado, ele veio dessa observação, né? De perceber que os pacientes, eles se queixavam muito dessa insatisfação. E por que isso acontece, né? Dentro do Instituto, como eu havia falado, a gente tem vários procedimentos voltados à estética. Dos meus tratamentos são de harmonização facial, porque eu sou cirurgiã dentista, mas a gente tem todos os procedimentos voltados à estética, tanto corporal quanto facial. Então, dentro da minha área, eu percebi que os pacientes tinham muito medo do resultado. Por que isso acontece? Porque a maioria dos profissionais, eles impõem o tratamento para o paciente. Então, o paciente vem para avaliação e o profissional avisa, ó, vamos executar tais procedimentos. Isso inclui, vamos supor, um botox, preenchimento, uma cirurgia de bichectomia, que é aquela cirurgia que remove a gordura da bochecha, e aí você começa a dizer ao paciente o que ele deve fazer. Dentro dessa perspectiva, o paciente começava a ficar insatisfeito, porque muitas vezes o que o profissional estava sugerindo não era o que estava incomodando realmente a ele. O que é que o atendimento humanizado muda? Eu incluo a participação do paciente dentro das decisões. Então, no momento que eu estou avaliando ele, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que lhe incomoda. Porque a característica, né, de definição da beleza é individual. Então, o que é belo para mim pode não ser belo para o paciente. O que é belo em Maceió não é belo em São Paulo, como também muda isso de acordo com cada país. Então, não existe um protocolo estabelecido que diga isso vai deixar harmônico. Porque o que é harmonia facial? Harmonia é um conjunto de procedimentos, mas o resultado dessa harmonia depende de cada pessoa. O que eu preciso entender é o que esse paciente considera belo, então eu preciso escutar o meu paciente e dentro desse contexto eu vou colocar o meu conhecimento técnico junto com a opinião e esse gosto mesmo do paciente sobre a sua própria beleza, que é isso que importa, né? O que importa é o paciente sair satisfeito, sair se olhando no espelho e se reconhecendo. Então, esse é o grande diferencial do método humanizado, é incluir a participação nas decisões do tratamento. Então, durante todo o tratamento, eu vou conversando com o paciente, a gente faz aos poucos, não existe uma mudança radical.
Eu começo com um procedimento, com 15 dias a gente reavalia, fazemos depois mais outro procedimento e aos poucos ele vai mudando essa percepção da beleza sem deixar de se reconhecer no espelho. Então a gente consegue um nível de satisfação muito maior com os pacientes. Perfeitamente, doutora Palmira. São quase 50 mil seguidores no Instagram. Uma atuação forte aí nas mídias sociais, né? Eu queria saber como tem sido o resultado disso. Bem, a gente publicou recentemente um artigo científico, né, do método de harmonização humanizado na estética. E isso traz muita segurança para o paciente. Então, eu digo que a rede social, ela não é só número. Acho que o paciente precisa se sentir seguro vendo o que ele está assistindo ali, né? O que ele está olhando de antes e depois dos pacientes, ou esse posicionamento que eu tenho na rede social em relação ao atendimento de digitais influencers, de grandes nomes aqui no Brasil. Porém, isso eu digo aos meus alunos, ainda não é 100%. Porque se eu só invisto na mídia, sem investir no conhecimento, nessa segurança do que o que eu estou falando está provado cientificamente, é muito importante. Então, a gente tem realmente um investimento muito grande de tempo, de dedicação às mídias digitais. Acho essencial esse trabalho. Aqui no Instituto, a gente montou uma agência própria nossa de marketing para que a gente traga esse olhar mais humanizado mesmo também para as mídias digitais. E dentro desse contexto, a gente fala, então, em trazer mais segurança para o paciente. Então, o que eu falo é o que está provado na literatura. A gente diz que a gente trabalha baseado em evidência científica. Então, eu não posso dizer assim, eu acho que esse procedimento vai ficar bonito em você. Eu tenho que falar, esse procedimento, de acordo com a literatura científica, vai trazer uma maior harmonia para você, porque é um procedimento seguro. Eu não vou usar materiais, por exemplo, que possam ter risco para a saúde do paciente. Então, isso traz muita segurança e isso traz esse retorno dos pacientes para os nossos atendimentos. Doutora, estamos chegando aí no fim de mais um ano. Eu queria saber o futuro do seu trabalho, o que vem pela frente? Bom, para o nosso projeto do Instituto Santa Rosa, é que a partir do ano que vem a gente comece a implementar, né, o Instituto em outras regiões. Nós temos já algumas regiões que estão em fase de verificar local, bairros, então acho que essa implementação começa a partir do ano que vem, mas o principal, que é o objetivo mesmo do Instituto, é mudar o conceito de estética e de atendimento no Brasil. Então, eu espero, né, que a gente consiga, a partir de entrevistas como essa, de palestras, e que a gente consiga comunicar a mais profissionais da área, mais empreendedores da área, como a gente deve observar o nosso paciente. A experiência do cliente tem que vir como prioridade para a empresa. Então, nosso objetivo mesmo é que esse conceito de atendimento do Instituto Santa Rosa, ele possa servir de exemplo também para outras empresas, para outros empreendedores, para quem está no ramo da estética, que eles coloquem o paciente como primeiro lugar e esse atendimento humanizado consiga realmente ficar tão em evidência quanto a quantidade de procedimentos estéticos realizados no Brasil. Doutora Palmira, nós aqui desejamos sucesso aí nos próximos passos do seu negócio, do seu método, e obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu conversei com a doutora Palmira Santa Rosa, criadora do método de harmonização facial humanizado. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.